Gente, vamos lá, bom dia. Vamos fazer a correção do simulado de biologia que aconteceu de maneira digital, referente à segunda série do médio. Sou professora Samila de biologia. Então a gente vai falar um pouco nesse simulado sobre um pouco de taxonomia. A gente viu muito no decorrer desse bimestre com relação ao desenvolvimento embrionário, aos quinidários, aos poríferos e plateumintos, nemateuminto e a reprodução dos seres vivos. Então esse simulado pegou um pouco de tudo, tá? Mas vamos lá para a primeira questão. Considere os seguintes processos. Uma planária fragmenta-se em 3 pedaços, originando 3 novas planárias. Então, a planária faz esse tipo de reprodução assexuada, formando vários clones. Então, ela faz isso sempre, porque precisa de uma reprodução rápida para ter muitos indivíduos. 2. Uma população de microcrustáceos. Os crustáceos são artrópodes, que vivem em ambientes marinhos. Caranguejo, caranguejo, camarão, lagosta. Então, esses são os crustáceos. É formada somente por fêmeas que põem ovos, dos quais se desenvolvem novas fêmeas. Não, tá? A gente tem macho e a fêmea, eles vão copular e a gente vai ter a formação de novos indivíduos. Então, essa assertiva ela tá incorreta. 3. Um rato. Então, a assertiva 3, um rato acasala-se com uma fêmea, produzindo 6 filhotes, né? Então, isso aqui é verdade, né? Quanto à reprodução sexuada. Então, eu tenho 2 indivíduos que vão copular e vão dar a sua descendência, que são novos filhotes. Então, ele pode-se afirmar com certeza que maior variabilidade genética é uma das características dos descendentes resultantes somente de. Então, se ele está falando de variabilidade genética, ele está dizendo qual é o tipo de reprodução que ele está pedindo nessa questão, que está correlacionado com a reprodução sexuada, onde a gente precisa de 2 indivíduos que vão trocar material genético e vão ter uma descendência geneticamente diferente. Então, a gente só encontra com relação à reprodução sexuada e essa variabilidade genética em 3, onde o rato macho acasala-se com uma fêmea, produzindo 6 filhotes, tá? Então, a assertiva correlaciona a letra C. As mais versáteis são as células troncos embrionárias, isoladas pela primeira vez em camundongos há mais de 20 anos. As células embrionárias vêm da região de um embrião muito jovem, que no desenvolvimento normal forma as 3 camadas geminativas distintas de um embrião mais maduro e, em última análise, todos os diferentes tecidos do corpo. Então, aqui a gente tem estudos já quanto às células troncos para finalidade terapêutica. Então, hoje, se eu tiver uma lesão no meu coração, por exemplo, eu posso utilizar essas células do desenvolvimento embrionário para tratar essa lesão no coração. Justamente porque algumas dessas células elas conseguem se desenvolver e formar qualquer musculatura, qualquer tecido, qualquer órgão do nosso corpo. Então elas são fundamentais, mas a princípio a gente ainda tem muito um empate, porque como é células em desenvolvimento, esse embrião ele não vai, na maioria das vezes, se desenvolver, completar o seu desenvolvimento, justamente porque essas células são utilizadas, que formariam os órgãos, as estruturas do corpo do indivíduo em desenvolvimento,
e vão ser, na verdade, utilizadas para finalidade terapêutica. Então, a gente não vai ter o final desse desenvolvimento, que é um indivíduo. Com as informações contidas nesse texto, juntamente com outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só é possível afirmar corretamente que a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de pesquisa com células troncos embrionárias, porque a Constituição brasileira considera que o zigoto já é um novo indivíduo e tem que ser protegido. Não, tá? Então ela não considera que um zigoto, a partir dos 4 meses, que a gente vai ter um cuidado e uma proteção quanto a esse indivíduo, tá? Esse feto. Então, essa assertiva está incorreta. Essa aqui é a nossa assertiva, que é a letra B, que são as células embrionárias, né? Anteriores ao embrioblasto, né? Então, são do tipo totipotentes. Então, antes de eu formar algumas estruturas, né, antes de eu entrar no embrioblasto, a gente tem, basicamente na blástula, a gente tem as células do tipo totipotentes. Essas células, elas têm uma capacidade imensa de se transformar em qualquer estrutura do seu corpo. Então, por isso que elas são utilizadas, porque a partir de outra parte do desenvolvimento, que seja depois, né, ao embrioblasto, que é, no caso, blástula, então a gente não tem uma quantidade de células variadas. Essas células, elas são específicas para formar alguns folhetos embrionários, que são 3 no caso, ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, elas são mais específicas para formar órgãos, por exemplo, órgãos específicos. Então, nesse momento, a gente ainda tem uma quantidade de células diversas que podem formar qualquer coisa. Depois daí, a gente já tem células mais específicas. Então, é mais difícil de ser utilizada para formar, diferenciar elas para formar alguma estrutura ou fazer o tratamento dessas estruturas. As 3 camadas germinativas distintas a que o texto se refere são os folhetos embrionários, não, tá? São as células tronco do tipo totipotentes. Entre os diferentes tecidos do corpo humano, o tecido nervoso se origina a partir do folheto germinativo, não. O texto não está fazendo referência a isso, tá? A legislação brasileira proíbe pesquisas com células-tronco. As células totipotentes só dão origem às células sanguíneas, tá? Isso não é verdade. Porque as células do tipo totipotentes, a gente viu que elas podem formar qualquer estrutura. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. As células sanguíneas, elas já são células troncos adultas, né? Que a gente pode estar tirando do cordão umbilical, utilizando como exemplo. As células do cordão umbilical, né, essas células troncos, elas podem formar tecidos sanguíneos, né, as células sanguíneas. Então, no caso das células totipotentes, não, elas podem formar qualquer coisa, não só as células sanguíneas. 3. Uma senhora deu à luz a 2 gêmeos de sexos diferentes. Então, como a gente já viu que 2 sexos diferentes está relacionado a gêmeos bivitelinos, que vivem em placenta, que completam o seu desenvolvimento, no caso, em placentas diferentes. Então, aqui a gente tem 2 óvulos. Geralmente isso acontece por alguma anomalia na parte de liberação desses óvulos, ou justamente porque em um determinado mês a mulher ela fica muito mais excitada com o ato sexual e no lugar dela liberar somente um óvulo a cada mês, ela libera 2. Então, se ela liberou 2 ovos, vai ser 2 espermatozoides que vão fecundar esse óvulo.
tá? Deseja saber informações sobre o desenvolvimento de seus filhos a partir da fecundação. O médico respondeu-lhe corretamente que 2 óvulos foram fecundados por um único espermatozoide. Isso nunca vai poder acontecer, gente. Brincante essa questão. 2 óvulos fecundados por um único espermatozoide não tem como. Então, lá na parte da corrida do espermatozoide, eu vou quebrar o espermatozoide no meio e cada um vai para um óvulo. Não existe isso, tá? B. Um óvulo fecundado por um espermatozoide originou-se um zigoto, a qual se dividiu em 2 zigotos, formando 2 embriões. Isso é característico de um gêmeo que a gente considera como univitelino, que ele tá na mesma placenta. Então, foi somente na fase de zigoto, na divisão celular, que a gente tem a formação de divisões a mais, mutações, onde cada divisão a mais dessa vai formar um novo indivíduo. E eles são de sexos semelhantes, tá? Então, eles ou é homem ou é mulher, tá? Então, não tem como haver essa diferença de sexo, porque é apenas um óvulo, um único óvulo e um único espermatozoide. C. Um óvulo foi fecundado por 2 espermatozoides, constituindo 2 embriões. Então, um óvulo que foi fecundado por 2 espermatozoides. Gente, isso não pode acontecer. Só entra em cada óvulo um espermatozoide. Então, não tem nada a ver com o enunciado, tá? Essa questão. Nossa questão, 2 óvulos. Então, tá dizendo aqui que a mulher liberou no seu período fértil 2 óvulos isoladamente. Isso significa que um do lado esquerdo e outro do lado direito foram fecundados, cada um por um espermatozoide. Então, esses espermatozoides são diferentes. Um seguiu para o lado esquerdo e o outro para o lado direito, fecundaram os 2 óvulos. Esses óvulos saíram das trompas de Falópio, se fixaram no útero, onde tiveram a proteção do endométrio. E lá vão começar o seu desenvolvimento, originando 2 embriões, corretíssimo. Então, quando a gente fala de gêmeos bivitelinos, que são gêmeos diferentes, a gente está falando que são 2 óvulos e 2 espermatozoides diferentes. Então, pode ser homem ou mulher de sexos diferentes, e inclusive tem aparência diferente. Um pode nascer com cabelo ruivo, o outro com cabelo escuro, um com a cor de olho mais claro, o outro mais escuro. Então, isso vai depender da genética dos pais. E aí, o uso de medicamentos durante a gestação causou alteração no zigoto, dividindo-o em 2. Isso aqui não pode acontecer, tá? É a mais absurda de todas. 4. 2 nematóides comuns nas populações humanas, com ampla distribuição geográfica, são as cáries lombrigoides e a Cylostoma duodenale. Isso aqui está se tratando de 2 vermes. Os nematóides são vermes cilíndricos, tá? Então, eles são parasitas, principalmente do intestino delgado, aqui como completa a questão. Considerando esses 2 organismos, assinale a alternativa correta. Vamos começar pela E, questão de logística. Após a implantação dessas parasitoses no ambiente, não há medidas profiláticas efetivas para o seu controle, permanecendo a população humana exposta ao contágio. Não, tá? Então, a gente tem medidas profiláticas, que são medidas preventivas para que a gente evite ter a patologia, para que a gente evite o contágio. Então, a gente tem que sempre lavar bem os alimentos, não andar descalço por aí, não comer alimentos mal lavados, como frutas e verduras, e tomar o remédio para verminose a cada 6 meses.
Então, isso é uma medida que a gente pode estar fazendo. Investir em saneamento básico. Então, é outra das alternativas que a gente pode evitar essas doenças. D. Esses nematóides apresentam como característica epidemiológica a capacidade de infectar animais domésticos, como os cães e gatos, seus hospedeiros intermediários. Então, nas cáries lombrigoides e no acilostoma, a gente não tem um hospedeiro intermediário, tá? Então, a gente tem o homem como hospedeiro definitivo. E outras espécies desses vermes vão atacar cães e gatos, mas com relação aos seres humanos, não, tá? B. Ovos de ascaris lumbricoides são fertilizados ou em um estágio com estágio inicial, bem como ovos com larvas infectantes de Acilostoma duodenale são capazes de infectar os seus hospedeiros. Não, tá? Então, eles não são ovos fertilizados. O que acontece é que a gente tem a cópula do macho e da fêmea. O macho possui uma espécie de gancho que vai adentrar esse gancho no aparelho reprodutor da fêmea para que a gente tenha a cópula. A fêmea produz vários ovos, então não é nada fertilizado, não é nada manipulado. C. Esses nematóides são hematófagos estritos. Gente, esses indivíduos não sugam sangue, tá? Então, eles não são hematófagos. Então, a questão já começa errado. A nossa assertiva aqui é a letra A. De forma geral, a infecção por Acilostoma duodenale acontece pela ingestão ou penetração da larva através da pele das larvas infectantes. No entanto, a infecção por Ascaris lumbricoides é exclusivamente pela ingestão de ovos contendo a larva infectante. Então, a gente tem aqui a diferença nessa questão muito bem colocada, muito bem correta, quanto ao modo de infecção das duas doenças, tá? Considerando o ciclo de vida e as características de uma tenha ou solitária, tenha solium, né, no caso aqui, e de uma lombriga, Ascaris lumbricoides. Assinale a alternativa correta. Só lembrando que a tenha é um plateuminto, tá? Estes indivíduos são um pouco mais primitivos do que a Ascaris, né? Que causa ascaridias, que é um nematóide. Então, a gente já tem uma diferença aqui entre filos. A tenha faz parte do filo plateuminto e a Ascaris faz parte do filo nematóide. D. O controle da ascaridíase deve ser feito pela eliminação do hospedeiro intermediário. Gente, as ascaridíase não tem hospedeiro intermediário, tá? A gente não tem como na tenha solium que o hospedeiro intermediário é o porco, ou na tenha saginata, que é o boi. Então, a gente não tem um hospedeiro intermediário no caso das ascaridíase. Por isso que a questão está errada, a alternativa B. Pela forma como se alimenta, a pressão osmótica interna de uma tenha deve ser mais baixa que o meio em que a circunda, ao passo que numa lombriga a presença da boca permite a tomada direta dos alimentos. Então, não, porque nos dois indivíduos a gente vai ter uma boca. A tenha ela vai possuir ganchos onde vai ocorrer a sucção do alimento lá no intestino delgado, tá? Então, a lombriga, ela com relação à nutrição, ela é muito mais, de certa forma, evoluída do que a tenha, porque a tenha, ela fica no final do intestino delgado, porque ela já pega os alimentos todos
prontos para ir para a corrente sanguínea para abastecer as nossas células. Então, ela já pega o alimento todo degradado. A parte da lombriga não, ela já fica um pouco mais acima do intestino delgado. Então, ela pega alimentos ainda no processo de digestão. Então, ela consegue fazer a sua própria digestão, porque ela já tem um pseudoceloma, ela já é mais evoluída do que a tênia. E tênias e lombrigas fazem respiração aeróbica e anaeróbica, porém, predomina a respiração aeróbica pela alta concentração de oxigênio do meio em que se encontram. Então, a assertiva tá errada, tá? Então, geralmente, esses indivíduos, eles fazem um processo de... Quando a gente se trata de oxigênio, eles utilizam o processo de difusão, onde a gente tem as quantidades de partículas sólidas mais concentradas, e dentro do indivíduo, se está menos concentrado, eles vão fazer esse processo de difusão, né? Onde o alimento sempre vai tender para a parte onde tem uma menor quantidade de soluto. C. Tanto os indivíduos adultos de lombriga quanto os de tênia têm baixa resistência ao pH alcalino. Por isso, uma forma de tratamento para ambas as doenças é a ingestão de remédios que tornem mais ácido o pH do meio. Não, tá? A lombriga, como ela vive na parte mais superior do intestino, no início do intestino delgado, lá a gente tem a ação do suco gástrico, da bile e do pâncreas, que são muito mais ácidos do que o do estômago. Então, no caso da ascaridíase, da lombriga, ela consegue se manter nesse meio ácido. Então, por isso que ela tem uma estrutura de pele mais delgada, mais firme, né? À toa que se você pegar no indivíduo e tentar espocá-lo com os dedos, você não vai conseguir, justamente pela essa estrutura morfológica de corpo, por conta que eles vivem em locais mais ácidos. Então, para que o seu corpo não seja destruído, eles possuem essa pele, essa parte da estrutura do corpo externa bem mais delgada. E a nossa assertiva, como a tênia não possui tubo digestório, sua cutícula é delgada para permitir a passagem de água e nutrientes. Então, a tênia, ela, quando se tratar de sucção de parte líquida, a gente vai ter o processo de osmose. Quando for partículas sólidas, a gente vai estar tratando já de passagem de nutrientes na parte sólida, que a gente chama isso de difusão, tá? Tá, com relação à parte do zigoto, né, do seu desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente tem um embrião em desenvolvimento. Aqui em A é o início da fecundação, onde as células já vão começar a se dividir para a gente entrar nas fases que a gente chama de segmentação, né? Então, quando a gente vê um óvulo fecundado em desenvolvimento, que essas células começam a dividir para formar uma maior quantidade de células, a gente chama isso de segmentação, né? E ele quer saber como o embrião está no momento aqui em D, né? Então, a gente chama essa fase
que é o início, o ponto de partida dessas novas células, né, de uma grande quantidade de células, a gente chama esse momento de mórula. Então, a nossa assertiva se trata da letra C, segmentação e mórula. Então, esse processo de divisão e formações de novas células, a gente chama de segmentação. Quando as células elas começam a se dividir, formando uma grande quantidade de células, para a gente entrar em mórula, que é a primeira fase depois do começo das segmentações. Então, nossa assertiva, letra C. Nos seres vivos podem ocorrer reprodução sexuada ou assexuada, verdade? Assim sendo, pode-se afirmar: B. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética. Como assim? Reprodução assexuada, eu tenho simplesmente clones. Muitos clones, um processo reprodutivo muito rápido e fácil, sem muito gasto energético. Então, errado, né? Já começa aí. A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose, formação de gametas e fecundação. Então, gente, não, tá? Então, a reprodução assexuada não tem como ela produzir uma alta quantidade de variabilidade genética, tá? Na verdade, ela vai formar clones. E também com relação à presença de meiose, formação de gametas e fecundação não ocorre. É a partir de um indivíduo, e esse indivíduo ele vai se dividir as células, formando novos indivíduos. Então, um indivíduo sozinho, ele consegue povoar o ambiente rapidamente, com um tipo de reprodução assexuada. Por isso, não. B. A reprodução assexuada permite uma evolução mais rápida das espécies. De jeito nenhum. Evolução só acontece em reprodução sexuada, onde eu tenho uma variabilidade genética, vários indivíduos diferentes dentro de uma população, tá? Como é que eu vou ter evolução dentro de clone, onde todo mundo é igual? C. A reprodução sexuada, exceto quando ocorrem mutações, produz indivíduos geneticamente iguais. Então, ocorreu uma mutação e o cara vai se tornar geneticamente igual. Isso não acontece, tá? As mutações, muitas vezes, elas são benéficas, tá? Como fazendo parte de um processo evolutivo da espécie. E a nossa assertiva A, o brotamento é um tipo de reprodução assexuada, em que os descendentes são formados por sucessivas mitoses. Então, justamente é uma divisão simples de célula, onde a célula que deu origem vai ser geneticamente igual, né? Então, elas vão ser iguais. Por isso que o broto geralmente acontece nos poríferos, onde eles formam um pequeno broto, que é uma estrutura germinativa. Quando está madura, esse broto se desprende do corpo do indivíduo adulto, se fixa no solo e lá ele vai se desenvolver, formando o indivíduo adulto. Então, a nossa assertiva é a letra A. Tá, no desenvolvimento embrionário nos animais foram feitos os seguintes comentários. Número 1. Ovos telolécitos são ovos com grande quantidade de vitelo. São ovos com grande quantidade de vitelo, formando um grande polo vegetativo. O núcleo ocupa um espaço mínimo chamado de polo animal. São encontrados em equinodermos, protocordados e mamíferos ovíparos, tá? Que põem ovos. Então, os ovos estão retratando o desenvolvimento embrionário de alguns indivíduos, tá? Então, os telolécitos não, tá? Tá errado.
O vitelo é a quantidade de nutrientes desse ovo. Então, quanto maior a quantidade de vitelo, maior vai ser o desenvolvimento do indivíduo, porque ele vai passar muito tempo dentro do ovo. 2. Só pra gente voltar um pouco na número 1, outra coisa também são encontrados em equinodermos, protocodados e mamíferos ovíparos, tá? Então, equinodermos são ouriços do mar. Então, essa assertiva tá por um detalhe, tá? Com relação aos equinodermos, no caso, são os peixes, os répteis, as aves e os mamíferos ovíparos, tá? Então, esse final aqui tá correto, mas os dois primeiros não, por isso a assertiva tá incorreta. Durante o estágio de segmentação, o zigoto, por divisão de suas células, originam blastômeros que formam uma mórula. Da mórula, origina-se a blástula. Caracteriza por uma camada de células que compõem a blastoderme e por uma cavidade conhecida como blastocele, que se apresenta cheia de líquido. Então, essa parte final, quanto à relação do líquido e também essas camadas de células, tá? Da blastoderme, ela tá incorreta. Opa, desculpa, gente. Engano. Então, no caso do blastocele, que apresenta uma cavidade cheia de líquido, tá correta, tá? Então, para que não haja confusão, vamos ler novamente a número 2. Durante o estágio de segmentação, o zigoto, por divisão de suas células, originam-se blastômeros, que formam uma mórula, correto. Da mórula, origina-se a blástula. Então, é a blástula que é formada depois da mórula, é onde a gente vai ter as células que são do tipo totipotentes, caracterizada por uma camada de células que compõem a blastoderme e por uma cavidade conhecida como blastocele, que se apresenta cheia de líquido. Então, correto. 3. A blástula origina a gástrula, caracterizada por 3 folhetos embrionários germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme, que são gerados por embolia. Então, tá incorreto. Nossa assertiva é somente a 2. Leia as afirmativas sobre os tipos anatômicos de esponjas e depois marque a única afirmativa correta. Então, a gente está tratando que A1 é quanto à estrutura anatômica das esponjas. As esponjas possuem 3 tipos, né, de segmentação anatômica, a forma de corpo, que vai facilitar muito a entrada de água, tá? E quanto de água vai ficar dentro do corpo da esponja vai depender muito dessas cavidades que estão na parte interna do corpo, juntamente com essas células. Na figura 1, a gente tem um tipo Sicon, né, que é uma esponja que possui poucas cavidades, mas possui. Então, isso significa que a água vai ficar em um período médio dentro do corpo do animal. Na 2, a gente tem um tipo Ascon, que é um tipo de anatomia muito simples, onde a água entra e sai rapidamente, tá? E no tipo 3, a gente tem um tipo que a gente chama de leucon, que são várias cavidades onde a água ela fica por muito tempo. Então, as células, elas conseguem captar muito mais nutrientes, como as esponjas elas são filtradoras, ela depende muito da água
Quando a água está no corpo do animal, essas células elas começam a procurar esses nutrientes, essas partículas que estão na água. Então, quanto mais tempo a água passar dentro do corpo do animal, é muito mais vantajoso quanto à procura de alimentos. Letra C. O tipo sícon é representado por 2. Apresenta câmara vibrátil, não, né? Então, tá incorreta. Como a gente já viu, o tipo 2 é do tipo ascon, que é o tipo mais simples. E, nos 3 tipos, a água penetra pelo ósculo e sai pelo poro. O ósculo, gente, é um canal só de saída. Os poros que estão na lateral da anatomia do corpo do animal, nas laterais dele, que são pequenos poros, vai funcionar principalmente para a entrada de água. Então, a água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Então, ela nunca vai entrar nada pelo ósculo. B. No tipo leucon, os coanócitos estão presentes apenas na parte externa do corpo. Não, tá? No caso dos coanócitos, são células que possuem flagelo, que vão fazer a movimentação da água. Não é à toa que se você olhar para dentro de uma esponja, você vai ver bolhas. Essas bolhas são geradas pelo flagelo que os coanócitos, que são células que vão auxiliar no processo de alimentação. Ele que vai captar essas partículas, vai fazer essa digestão e vai encaminhar para as outras partes do corpo do animal esse alimento já digerido. Então, os coanócitos são células que vão auxiliar na alimentação do animal. D. Dentre os 3 tipos, o leucon tem paredes mais finas e está representado por 1. Não, 1 está representado pelo tipo sícon, né? E a nossa assertiva, o tipo ascon, é o de estrutura mais simples, representado por 2. Foi levado ao médico uma criança que andava sempre descalça. Possuía um estranho apetite para ingerir terra. Era desanimada e muito pálida. Após exames de fezes, o diagnóstico mais provável foi de que ela estava com anemia em consequência da ascaridíase. Não, tá? Então, ele fala que ela andava descalço, que ela não tinha apetite, estava desanimada e pálida, tá? A ascaridíase, ela é por conta da ingestão de ovos, tá? De alimentos que estejam contaminados, não do cara andar descalço. Esquistossomose, adquirida com o hábito de andar descalça. Não, a esquistossomose, ela causa uma coceira na pele, justamente quando você toma banho em locais que estejam com esquistossoma. Então, o verme está lá na água, ele utiliza como hospedeiro intermediário, nesse caso, o caramujo. E aí, o caramujo acaba sendo o hospedeiro intermediário, liberando larvas cercárias, que possuem uma espécie de ganchos, que vão perfurar a sua pele e entrar. Por isso, coceira, tá? Então, não. Desnutrição e deficiência de carboidratos devido à amebíase. Então, isso aqui, tá? Então, as amebas, elas vão... Então, o texto não está se tratando de amebíase, tá? Não tá incorreto. A ameba não faz ligação com o enunciado. E desnutrição devido à osteoporose. Então, a osteoporose é característico dessa doença
causar um prurito anal, que é uma coceira excessiva no ânus, porque a fêmea ela sai para a parte externa do ânus, onde ela vai depositar os seus ovos. E aí acaba causando uma coceira excessiva. Então o enunciado não fala de coceira, então não pode ser osteurose. Então a nossa assertiva é a B, anemia, em consequência da acilostomose.